Muito bem, rapaziada, estamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter você por aqui nessa segunda-feira, dia 27 de outubro. Vamos aqui para mais uma edição Express, né? Novamente. Estou atrasado, só que dessa vez eu estou atrasado pra voltar pra casa. Ontem eu tava atrasado pra vir pros meus pais, hoje eu tô atrasado pra voltar. Então, vamos de novo pra mais uma edição sem muita enrolação, sem muita ladainha, sem musiquinha de abertura. Hoje é, ó, direto. Hoje é sem refresco, hoje é sem vaselina. Seu safadinho! Vambora então, pessoal. Vamos aqui falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma boa rodada nesse domingo, tá? Rodada boa, ao todo foram 3, 6, 7, 8, 9 jogos. Então tem bastante coisa pra gente falar. Vou dar uma passadinha em cada um deles, falar sobre os destaques, dar os meus pitaquinhos sobre a rodada de ontem, tá bom? Então, vamos aqui começar. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante, deixe seu comentário. Pessoal que tá assistindo aí na estreia, né, fica à vontade para comentar no chat, o chat está liberado para você. E a todos fica a dica de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro, né? Para quem não sabe, o canal é parceiro da Centauro. Centauro, né, chegou forte pro canal nessa temporada, chegou forte no canal para essa temporada. E aí a gente tem um cupomzinho de 10% de desconto, né? Você vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos que são infinitos, a Centauro vende de tudo. Dá uma olhadinha no produto, gostou do produto? Quer comprar? Bota o cupom SWISH10 na hora da sua compra, que você garante 10% de desconto. Então, não se esqueça, vai lá na Centauro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E usando o cupom, você consegue, né, esse desconto maravilhoso e de quebra ajuda o canal. Fechou? Então, dica tá dada, roda a vinheta e vamos aqui já começar falando sobre o jogo que abriu o domingão, que foi Brooklyn Nets e San Antonio Spurs. Ah, peraí que a vinheta não... Calma. Ó, agora foi. Pô. A vinhetinha não pode faltar, né? A vinhetinha, ela é sagrada. A música pode não ter, mas a vinhetinha, ela tem que estar presente. Ó, vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Primeiro jogo de ontem, jogo que abriu a rodada. Brooklyn Nets contra San Antonio Spurs. Estreia do Spurs jogando em casa. Primeiro jogo do time lá no Texas. Um jogo que tinha tudo pra ser tranquilo. Um jogo que tinha tudo pra ser sossegado. E de fato, no primeiro tempo foi. O primeiro tempo foi tranquilo, né? San Antonio conseguiu fazer um primeiro tempo bem ok, assim, não sofreu nem nada. Foi pro intervalo com uma boa vantagem, o Wembanyama jogando muito bem e tal. Só que no segundo tempo, cara, não sei se por salto alto ou por muito mérito do Brooklyn, tô mais com a primeira opção do salto alto, acho que foi mais salto alto. O Spurs foi dominado por Brooklyn, a verdade é essa, Brooklyn dominou o terceiro quarto, prova disso é a parcial de 33-19, né? O Spurs não teve resposta para Brooklyn. Cam Thomas jogando pra caralho e tal. E aí, velho, o que era um jogo tranquilo virou um jogo tenso pra San Antonio, né? O quarto período foi bem complicado pra San Antonio. San Antonio ficou atrás no placar algumas vezes e por alguns minutos. Só que aí, com o Dylan Harper crescendo demais no quarto período, ele que vem sendo um cara bem decisivo nesse time do Spurs, né? O Coast to Coast até puxou aqui os números. Pegando aí os 3 quartos períodos do Spurs na temporada, o Dylan Harper foi responsável por aproximadamente 25% dos pontos que San Antonio marcou nesses quartos períodos. Seja pontuando, seja dando assistência. São 21 pontos em quartos períodos nessa temporada pro Dylan Harper, mano. A gente tá falando de um novato. De um novato que é reserva. É impressionante que esse moleque tá jogando. E ontem ele foi decisivo, cara. Ele, juntamente do Wembanyama, do Stephen Castle ali, mas principalmente ele e o Wemby, eles salvaram San Antonio, conseguiram impedir o que seria um vexame. Perder pra Brooklyn em casa.
cara, seria um vexame pra San Antonio. Ainda mais um San Antonio vindo de 2 vitórias. Vencendo o Dallas e vencendo o New Orleans. Pô, seria um vexame. Só que aí Dylan Harper e o Wembanyama não permitiram que o vexame fosse consumado. O Spurs conseguiu sair com resultado positivo, 118-107. San Antonio garante o 3-0 no começo da temporada, o que já é o melhor início de temporada do Spurs desde 2019. Melhor início. O Wembanyama entregando mais uma statline foda. 31-14 com 3 steals e 6 tocos. 6 tocos pro homem. O Wembanyama, cara, nos 3 primeiros jogos, ele soma 100 pontos e 18 tocos, cara. Isso é inacreditável, mano. Ele é o primeiro jogador da história da NBA a registrar esses números nos 3 primeiros jogos de uma temporada. É inacreditável, cara. É inacreditável. São 33 pontos de média com 6 tocos de média. Cara, é assustador, velho. É de fato assustador o que o Wembanyama tá fazendo. É um início de temporada surreal. E aí, tendo ajuda, o resultado tá aí. 3 vitórias para San Antonio. Dylan Harper jogando muito bem. Hoje, na minha opinião, ele está sendo o melhor calouro desse início de temporada. Né? Conk Nippel fez um bom jogo ontem. Cooper Flagg fez um bom jogo ontem também. Jeremiah Fears vem fazendo um bom início de temporada, mas pra mim o Dylan Harper vem sendo o mais impactante, o calouro mais impactante. Porque, além de números, ele tem sido decisivo pra caramba. Né? Já falei os números dele em quartos períodos. Né? Em clutches, ele vem aparecendo muito. Então ele vem tendo também um início muito bom. Pra mim é questão de tempo pra ele virar titular. Não acho que ele vai ser reserva por muito tempo nesse time do Spurs. O Mitch vai ter que tomar decisões, vai ter que decidir entre ele, Castle ou Fox. Alguém vai rodar pro Dylan Harper virar titular, cara. Eu não acho que ele vai permanecer no banco por muito tempo, porque a dinâmica dele nesse time titular, especialmente a dinâmica dele com o Wembanyama, tá sendo muito legal, cara. E é o tipo de dinâmica que você tem que aproveitar ao máximo. O máximo de minutos possível que você puder ter desses dois juntos, você tem que ter. Por isso que eu acho que o Dylan Harper vai acabar virando titular em algum momento. Daqui a pouco acho que vai virar titular. E ontem ele foi demais, cara. Jogou muito bem. Garantiu a vitória juntamente do Wemby. Pelo Brooklyn, fica o destaque pro Cam Thomas. Jogaço do peladeiro Cam Thomas. 40 pontos para ele. Jogou muito, mas não foi suficiente para impedir a derrota do Brooklyn. Assim como os 41 pontos do Jaylen Brown não foi o suficiente para evitar a derrota do Celtics contra o Pistons, né? Jogando fora de casa, o Celtics foi derrotado por Detroit, 119-113. O Celtics, com esse 0-3, estabelece o seu pior início de temporada desde 2013, né? Desde 2013, o Celtics não começava tão mal uma temporada, com 0-3. E assim, infelizmente, essa deve ser a realidade da temporada do Celtics, pelo menos nesse primeiro momento, né? Até a volta do Tatum, que pode ainda acontecer, essa tende a ser a realidade do Celtics, né? Um Celtics tendo ali jogadores entregando boas performances individuais, mas no fim faltando talento, né? Ontem foi isso, ontem nem foi que faltou talento, mas faltou um pouco mais de entrega, faltou um pouco mais de organização, né? Ontem os rebotes, né, ferraram muito com o Celtics, né? O Pistons foi muito bem em rebotes, muito bem, né? Por exemplo, o Al-Star Thompson e o Jalen Duren juntos pegaram 12 rebotes ofensivos. O time inteiro do Celtics, inteiro, todos os 11 que entraram ontem, combinaram para 12, né? Ou seja, os 2 jogadores do Pistons pegaram tantos rebotes ofensivos quanto o time inteiro do Celtics. Isso fez muita diferença. Os pontos de segunda chance, especialmente ali no quarto período, fizeram uma diferença brutal. O Al-Star Thompson foi gigante nisso, né? O duplo-duplo dele foi foda. Ele e o Jalen Duren foram cruciais, muito por conta desses rebotes ofensivos que os dois pegaram. Então ontem faltou essa organização, faltou essa entrega a mais, e aí o resultado é esse.
terceira derrota do Celtics na temporada e segunda derrota do Pistons. Pistons aí conseguindo sua primeira vitória em casa. Olha aí que beleza, hein? Detroit aí estreando com vitória em casa. Quem também estreou com vitória em casa foi o Cavaliers, né? Enfrentando o desfalcado Milwaukee Bucks. Cavs que também estava desfalcado, né? Importante salientar. O Cavs venceu por 118-113. Foi um jogo onde o Cavs teve uma dificuldade extrema com o Giannis, o que é normal, né? Todo mundo tem dificuldade com o Giannis. Até porque o Giannis está começando a temporada num nível absurdo. Eu já falei aqui. Estamos vendo a melhor versão de Giannis Antetokounmpo. É a melhor versão do homem, cara. O Giannis está jogando absurdamente bem. Um nível de dominância surreal. Até separei aqui os números para vocês, ó. O Giannis... Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ó, os 3 jogos do Giannis na temporada. 37-14-5, 31-27 e ontem um 40-14-9. Ontem teve 70% de field goal, na atuação anterior 79% e na estreia 62%. Estamos falando de um jogador que em 3 jogos acumula mais de 100 pontos, mais de 40 rebotes e mais de 15 assistências. É o primeiro a conseguir isso nos 3 primeiros jogos de uma temporada. São 36 pontos de média com 68% de field goal. Só o Shaq, em 93 e 94, conseguiu ter um field goal maior, marcando mais de 30 pontos de média nos 3 primeiros jogos da temporada. É surreal o que o Giannis está jogando. É surreal. E ontem, ele quase conseguiu a vitória para Milwaukee, cara. Se ele consegue sair de Cleveland ontem com a vitória, cara, seria um bagulho surreal. Ele ter quase conseguido já foi surreal. Porque, de fato, cara, o Bucks ontem tava numa situação muito complicada. Sem Cole Anthony, sem Kyle Kuzma, sem Kevin Porter. Pegando um Cavs fora de casa, um time que é melhor. Com Donovan Mitchell, com Evan Mobley, com Jarrett Allen, com Sam Merrill. Inclusive, esses 4 foram muito bem. Especialmente Donovan Mitchell e Sam Merrill. Donovan Mitchell fechou bem o jogo. Sam Merrill foi muito constante durante o jogo. Evan Mobley terminou com 23-8-6. Foi bem também. Então, assim, era um cenário difícil pra Milwaukee. Muito difícil. E o Giannis quase conseguiu levar esse time à vitória, cara. Quase conseguiu, tá ligado? É que, no fim, faltou defesa, no fim faltou um pouco mais de consistência, né? O Bucks ontem conseguiu várias runs durante o jogo. Só que tomou também várias runs. Então, se o Bucks não tivesse tão desfalcado e se tivesse um pouquinho mais de consistência, o Bucks poderia ter vencido ontem, né? Porque o Giannis, ele fez tudo o que ele podia. Tudo que ele podia e tudo que ele não podia. O Giannis, ele... Mano, é surreal, cara. É surreal o que esse cara tá jogando. É um nível bizarro. Só que não deu, no fim. O coletivo do Cavs falou mais alto. Saiu com a vitória. Primeira vitória do Cavs em casa. Segunda na temporada. E o Bucks sofreu sua primeira derrota, né? Na temporada. Quem também sofreu sua primeira derrota foi o Knicks, jogando fora de casa lá em Miami. O Knicks perdeu para Miami por 115-107. Miami Heat com mais uma ótima atuação ofensiva. Eu admito que eu estou impressionado com o fluxo ofensivo que o Heat vem apresentando nesse começo de temporada. Eu não esperava ver isso. Não esperava ver um ataque tão fluido. Tá bem legal ver o ataque do Heat. Coletivamente as coisas funcionando, né? Jaime Jaquez Jr. retomando o bom basquete, Norman Powell começando muito bem sua trajetória em Miami, ontem foram 29 pontos pra ele, Bam Adebayo jogando pra caralho, 19 pontos pra ele com 13 rebotes. Cara, tá muito bacana ver o Heat jogar. E ontem, né, o Knicks acabou sendo vítima, mesmo com o Jalen Brunson jogando muito, né? Jalen Brunson ontem 37 pontos, jogando pra caralho, não foi suficiente. Miami Heat estreando com vitória lá no Casillas Center. Outro que venceu ontem foi Charlotte. Olha aí, hein? Charlotte Hornets jogando lá em Washington venceu a equipe do Wizards por 139-113. Menino Lamelo, olha ele aí, hein? Olha ele aí. O tão criticado Lamelo Ball, né? Tão criticado. Ontem jogou bola, viu? E aí? Vamos lá. Ah, Luiz, agora você vai elogiar, né? Sim, óbvio. Você acha o quê? Que eu vou ignorar o jogo do Lamelo? Você acha que eu ia chegar aqui e falar que
Ah, não, o Lamelo não jogou bem, não. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não sou canalha. Eu tenho minhas questões com o Lamelo, eu tenho minhas críticas, minhas dúvidas em relação ao quão competitivo ele de fato é. Mas, gente, eu não sou canalha de vir aqui ignorar que o Lamelo jogou pra caralho e fingir que não aconteceu. Pelo amor de Deus, o Lamelo jogou muito ontem. Foi uma das melhores atuações da carreira do Lamelo. Em 38, 13, 13. Triple-double de 38 pontos, com uma... Né, com o nível de performance dele, cara, ele jogou muito. Foi, de fato, um dos melhores jogos dele na temporada. Não só na temporada, né? Na temporada foi o melhor, mas na carreira. Ele jogou demais ontem. Foi importantíssimo, foi crucial pra vitória. Claro, com o Knipel também foi bem, gostei do jogo dele. Mas o Lamelo foi o cara, o Lamelo jogou pra caralho. Então, sim, eu vou elogiar. Eu vou elogiar e quando eu achar que eu tenho que criticar, eu vou criticar. Por exemplo, no jogo contra a Filadélfia, ele fez um jogo bom. Muito bom. Só que no clutch time ele cagou. Aquela bola que ele tentou no clutch, ele não deveria ter tentado. E é por aquele tipo de bola que o Lamelo tem a fama de peladeiro. Porque sim, em muitos momentos ele é peladeiro. Em muitos momentos ele é esse highlight maker. Ele prioriza muitas vezes o highlight a jogada correta. Isso é um fato. Agora, posto isso, o Lamelo é um jogador muito bom. Ele é um puta talento. E o jogo de ontem mostra isso, o quão talentoso ele é. Né? Então, gente, eu não odeio o Lamelo, eu não odeio nenhum jogador. Não tem jogador que eu odeie. Eu só tenho críticas a alguns jogadores. E o Lamelo é um dos jogadores que eu tenho críticas. O Lamelo é um jogador que eu acho, sim, superestimado. É um jogador que eu acho que, sim, tem que se provar. Tem que se provar. Muita gente dá o rótulo de superestrela pro Lamelo. Eu discordo. Pra mim, uma superestrela, ela tem que brilhar em playoff. Ela tem que brilhar no maior palco. Se o cara não brilha no maior palco da NBA, eu não considero ele superestrela. E o Lamelo nunca esteve nesse grande palco. Nessa temporada, ele pode ir. Eu, inclusive, isso aí a galera que me hateia, esquece. Eu coloquei o Charlotte como um time de play-in. Eu acredito que Charlotte pode ir pro play-in se o Lamelo ficar saudável. Se o Lamelo, né, se tornar um jogador mais competitivo, se o Lamelo for mais consistente. O Charlotte tem chance, o elenco é bom. É o melhor elenco que o Lamelo já teve. É o melhor elenco que o Lamelo já teve, né? É um garrafão interessante, com o Diabaté, com o Kalkbrenner, tem o Knipel, tem o Brandon Miller que machucou, né? Vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora. Tem Miles Bridges, que apesar de ser um mau caráter do caralho, é um bom jogador. Tem um treinador que eu acho promissor, acho que o Charles Lee tem um teto legal aí dentro da liga. Então, o Lamelo, ele pode sim terminar essa temporada chegando na pós-temporada e dando indício de que, pô, beleza, eu posso ser uma superestrela de fato. Agora, até isso acontecer, eu vou continuar com o pé atrás, eu vou continuar, não vou dizer cético, mas eu não consigo, de fato, acreditar no Lamelo ainda. E assim, foda-se, pra ele, foda-se, ele tá cagando, e pelo amor de Deus, é só minha opinião. É só minha opinião. E tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tenho uma opinião diferente da sua. Se você ama o Lamelo, se você acha o Lamelo o melhor jogador do mundo, se você acha que o Lamelo é uma vítima do Charlotte, meu Deus, que vítima, o Lamelo ganhando milhões. Ai, mas ele não tem um time, ele poderia... mas ele poderia ir embora. Por que ele não foi? Coitado, o Lamelo é uma vítima. Se você acha que o Lamelo é uma vítima, ai meu Deus. Beleza, é sua opinião. Eu só tenho opinião diferente, ponto. E é isso. E é isso. Quando ele jogar mal, quando ele fizer algo errado, eu vou vir aqui falar, assim como eu falo de qualquer jogador. E quando ele jogar bem, eu vou vir aqui falar. Ontem ele jogou para um caralho. Ontem ele jogou muita bola. E eu gostei muito da entrevista que ele deu depois do jogo. Onde a mulher perguntou pra ele, a entrevistadora, né? Lamelo, você fez um triple-double, 38, 13, 13. Quais dessas estatísticas você mais valoriza? Ele falou, a vitória. Puta declaração. Agora, ele tem que levar o discurso pra quadra. E aí eu vou falar. Uma coisa é você fazer isso contra o Washington Wizards. Outra coisa é você fazer isso contra Cleveland Cavaliers, né? Contra o Indiana Pacers. Contra times mais competitivos. E outro ponto, uma coisa é você fazer isso na regular. Uma vez. Outra coisa é você fazer isso várias vezes numa pós-temporada.
É por isso que eu coloco o Haliburton numa prateleira muito acima do Lamelo. Por quê? Porque o Haliburton fez chover no maior palco possível. Ah, mas ele teve mais time. Beleza, ok, beleza. Show. Você vai desmerecer o que o Haliburton fez por conta disso? Eu valorizo isso. O cara se colocou num ambiente competitivo. O Lamelo não tá nesse ambiente. E ele nunca demonstrou a vontade de estar. Nessa temporada, ele tá num time melhor. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. Ele pode levar esse time na pós-temporada? Pode. O time é bom. E ele tá numa conferência que é muito acessível. Vamos ver se ele vai conseguir. E, especialmente, vamos ver se ele vai conseguir ficar saudável. Porque disponibilidade é uma qualidade. É uma qualidade. Ah, mas o Haliburton machucou, Luiz. E aí? Beleza. Ele machucou. Infelizmente vai ficar fora essa temporada. Mas onde que ele machucou? Numa final de NBA, né? Depois de levar o time pra em 2 finais de conferência seguidas. Ele esteve disponível nos momentos mais importantes. Inclusive se machucou no momento mais importante do time. Se o Lamelo ficar saudável essa temporada, se ele mantiver um nível de atuação alto e levar esse time do Charlotte pra pelo menos um play-in, eu chego aqui no final da temporada e falo, gente, o Lamelo subiu no meu conceito. Até lá, eu vou continuar um pezinho atrás. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Segue a vida. É só minha opinião também, gente. Não leve o que eu falo a ferro e fogo também. Pelo amor de Deus. Sou só um gordinho, né, falando, né, dando meus pitacos de NBA num quartinho. Calma também, né, gente? Nossa senhora. Se você discorda, fica à vontade. Não precisa ficar... Vocês não precisam ficar tão raivosos. Não precisam ficar tão raivosos. Meu Deus do céu. Enfim. Jogou muito o Lamelo e o Hornets conquistou uma boa vitória. Segunda vitória do time na temporada. O Wizards, mesmo tendo bons momentos no jogo, acabou sofrendo sua segunda derrota. Dando uma acelerada aqui, gente, porque eu realmente tô bem atrasado. Minnesota venceu o Indiana Pacers por 114-110. Bela atuação do Julius Randle, 31 pontos, 6 assistências. O Randle acabou tendo que assumir o papel de protagonista de Minnesota por conta da lesão do Anthony Edwards. O Edwards saiu com 3 minutos de jogo, acabou sofrendo uma lesão na coxa. Foi coxa? Distensão na coxa direita. Saiu informação agora do Charan, ele vai ficar fora por 2 semanas. Um problema grande aí pra Minnesota, que vem tendo um início meio, né, conturbado aí na temporada. Vamos ver como que o time vai lidar com a ausência do Anthony Edwards por 2 semanas. Mas ontem, pelo menos, conseguiu venceu Indiana. Fora de casa, né? Não, em casa, no Target Center, venceu. Segunda vitória do time na temporada. Terceira derrota de Indiana, 0-3. E fica o destaque pro Siakam, que jogou muita bola, mas, cara, Indiana tá com muitos problemas de lesão, né? Vai ser complicado, né? Esse 0-3 é mentiroso. Indiana não tá jogando pra ter um 0-3. Indiana poderia tranquilamente estar com um 2-1 aí. Né? O problema é que é muita lesão, né, cara? E o calendário de Indiana nesse começo de temporada é bem complicado, né? Pegar Oklahoma e Minnesota, pô, é foda. É foda. Quem conquistou sua primeira vitória na temporada foi Dallas, né? Jogando em casa. Né? O Dallas venceu a equipe do Raptors por 139-129. Não foi um jogo fácil. Toronto dificultou bastante a vida de Dallas. E soube explorar os problemas defensivos de Dallas, que seguem, né? Não é porque venceu que os problemas foram solucionados, não. Dallas segue tendo muitos problemas defensivos. Toronto soube capitalizar em cima disso. Mas no fim, o Anthony Davis fez um puta de um jogo, 25-10 pra ele, jogando muito bem. Cooper Flagg fez, de longe, o seu melhor jogo na temporada. Cooper Flagg ontem foi fundamental pra vitória, 22 pontos pro moleque, 0 turnovers, fazendo um segundo tempo muito bom, liderando ali, né, a run que resolveu o jogo pra Dallas. O Cooper Flagg foi importantíssimo. Outro que foi bem ontem foi o DeAngelo Russell, né? DeAngelo fez um jogo muito bom, 24 pontos para ele em 29 minutos. Importantíssimo. A lineup, né? Com o DeAngelo, com o Cooper Flagg, assim, deu certo. Né? O melhor momento do Dallas ontem foi quando teve D'Lo, Naj, Max Christie, Flagg e Lively em quadra. E esse quinteto foi o melhor quinteto que Dallas colocou em quadra ontem. Óbvio, o Anthony Davis foi muito bem, mas funcionamento, esse foi o quinteto que mais funcionou. E aí, Dallas conseguiu a vitória.
Mas, obviamente, tem muita coisa a melhorar. A defesa é muito ruim. Tomou 129 pontos, pô. De um Toronto Raptors que tem problemas reais de espaçamento de quadra. Um time que não espaça a quadra direito. Né? Tomou 129 pontos desse time. A defesa precisa melhorar pra caralho. Mas, pelo menos venceu. O importante é isso. E o Cooper Flag consegue aí uma boa atuação pra dar uma moral, né? A galera já vinha criticando ele, já vinha botando asteriscos aí no Cooper Flag. E, pô, menino com 2 jogos na NBA. Então a vitória de ontem pelo menos dá uma amenizada aí nas críticas. Outro que venceu ontem foi o Clippers, né? Jogando em casa no Intuidome. O Clippers bateu o Blazers de Thiago Splitter por 114-107. Kawhi e Harden foram os principais responsáveis pela vitória, né? Kawhi com 30 pontos, jogando muito bem. James Harden vindo ali para um 20-13, né? Duplo-duplo pro Harden. Cometeu uma cacetada de turnover? Sim, mas o Harden foi importante para a vitória. O Zubac também fez um jogo bem bom. O terceiro quarto ali de Los Angeles foi muito forte. Foi onde o Clippers ganhou o jogo, né? Com a parcial de 32-22. E aí, resultado muito bom para Los Angeles. E primeira derrota do Blazers. Blazers que volta a jogar hoje contra o Lakers, que ontem venceu o Sacramento. Sem Luka, sem LeBron. Lakers conseguiu vencer no Golden One, graças a uma atuação histórica de Austin Reaves, né? Austin Reaves assumiu o posto de líder do Lakers, entregou uma atuação monumental de 51 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Assim, acho que dá pra dizer que foi a melhor atuação do Reaves na carreira até aqui, ou pelo menos uma das, né? Reaves ontem se tornou o 5º jogador na história do Lakers, nesse século, a ter um jogo de 50 pontos. Tem aí, né, um jogo de 50-10 com a camisa do Lakers, coisa que assim, poucos jogadores da história do Lakers têm. Um deles é o Shaq, né? O Reaves ontem se tornou um dos jogadores com mais jogos de mais de 45 pontos com a camisa do Lakers. Mais jogos, inclusive, que Kareem e Will Chamberlain. Então, assim, cara, foi uma atuação bizarra do Austin Reaves, né? O Kings ontem não conseguiu ter resposta pro Austin Reaves. E aí eu sei que vai vir muita gente falar dos lances livres. Foram 22 lances livres, né? E de fato, cara, ele cobrou muito lance livre. Né? Ontem a gente viu um Austin Reaves indo muito pra linha de free throw. Só que, velho, se você for repassar as faltas que foram marcadas contra ele, tirando uma falta do Keon Ellis ali no final do jogo, todas foram de fato faltas. Todas foram faltas burras do Kings. Por quê? Porque o Kings é um time que não sabe marcar. É um time que não sabe defender. E aí, mano, desculpa. Se você é um time ruim na defesa, que só consegue parar o cara na falta, não tem por que você reclamar de lance livre, gente. Fez falta, o cara vai pro lance livre. Não quer que ele vai tanto pro lance livre? Defende de forma mais inteligente. Mano, o Reaves, desculpa, da mesma forma que eu não diminuo as atuações do Shea pelas idas dele no lance livre, da mesma forma que eu não diminuo as atuações do Luka pelas idas dele no lance livre, as atuações do Brunson, as atuações do Giannis, que seja, eu não vou diminuir nunca essa atuação do Austin Reaves. Foi uma atuação gigantesca. Jogou pra caralho, liderou esse time do Lakers. DeAndre Ayton também fez um excelente jogo, o melhor jogo dele com a camisa do Lakers, foi muito bem. E o Lakers mereceu a vitória. Venceu fora de casa, dá esperança pro torcedor nessa semana que não vai ter o Luka, né? Jogou muito, não tem o que falar. Jogou muito o Austin Reaves, mano. Jogou demais. E mereceu a vitória, grande vitória do Leicão. Derrota aí do Kings em casa, tá? Então, é isso, minha gente. Vou encerrar aqui o episódio, até porque minha caroninha já tá pra chegar. Obrigado, viu, pela audiência nessa segunda-feira. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Teremos pós-jogo saindo durante a madrugada, então habilita as notificações aí. E valeu! Obrigado mesmo. Beijo no seu coração e tchau!